Em 2017, as grandes redes abriram quase 500 pontos de venda em todo o Brasil. Como isso impacta o negócio do pequeno varejo? E como as pequenas farmácias podem enfrentar esse desafio? Esse é o tema do programa de hoje. Olá, estamos de volta com mais um programa de Farmácia. Hoje o nosso convidado, Ivan Tostes Coimbra. Ivan, muito obrigada pela sua presença. O Ivan, para quem não sabe, é graduado em marketing com especialização em logística. Já atuou em empresas como Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. Atualmente o Ivan é membro do Conselho de Administração da Drogarias Venâncio e consultor de planejamento estratégico da rede Drogarias Alexandre. Né, Ivan? Bom, o Ivan vem aqui hoje falar para a gente sobre o mercado farmacêutico, né, Ivan? Acho que o Ivan tem aí uma longa experiência no setor e expertise para comentar alguns tópicos que a gente elegeu aqui para esse nosso papo de hoje. E o primeiro deles é para falar um pouco sobre o crescimento, Ivan. Ano passado, o mercado farmacêutico cresceu em torno de 12%. Né? E para este ano a previsão da Close-Up International é de um crescimento um pouco menor, de 6% a 9%. Você acha que esse ano o setor, em função da crise, vai crescer menos? Será que o setor vai começar a sentir essa crise que ainda está aí no nosso dia a dia? Viviane, eu procuro relativizar um pouco esses números, né? Não de que não tenha confiança neles, ao contrário, normalmente tanto o Close-Up quanto o IMS são bastante assertivos nas projeções deles. Eu acho que os fundamentos da economia dizem isso. A gente tem uma taxa de envelhecimento da população que é bastante significativa, isso gera uma demanda... Que consome medicamento contínuo. Exato, para cuidados de saúde de uma forma geral, e medicamentos está fundamentalmente inserido nisso. A gente tem uma oportunidade enorme, que ao mesmo tempo que é um problema, né, é o fato de tantos excluídos num atendimento adequado de saúde, independente da faixa etária, né, do envelhecimento da população. E um ponto mais positivo que corrobora os números normais que tanto o IMS quanto o Close-Up fazem projeção, que é o crescimento da economia. O Brasil é um país que precisa crescer. Minimamente, se você tem uma estabilidade política, ele volta a crescer a taxas significativas. A gente viu aí no último ano, com toda a crise política, já houve uma retomada ainda modesta da economia. Então, eu acho que esse conjunto de fatores nos dá segurança para que a gente ache que esses números fazem sentido. Mas por que eu procuro relativizar esses números? Porque eu acho que no segmento farmacêutico, cada empreendedor, cada gestor tem que construir o teu próprio número de crescimento. Está balizado que 9, 12, 10% é um número razoável para o crescimento? Tá. Mas eu acho que cada empresa tem que fazer uma reflexão de onde ela está como empresa, como os seus indicadores estão, né, como os seus fundamentos estão e para onde ela quer ir. Eu acho que é isso que vai ser a referência para achar uma taxa de crescimento mais real. Então a gente vê claramente hoje que tem negócios que podem crescer dentro do segmento farmacêutico 20%, 30%. Então, tomar como referência apenas o número médio colocado pelo Close-Up ou pelo IMS pode ser pouco otimista em alguns casos. Cada negócio tem que fazer uma autoanálise, exatamente. Tem que olhar para si para encontrar a própria taxa. Mas uma coisa eu não tenho dúvida, o segmento vai continuar crescendo a taxas bem significativas, por essas questões que a gente abordou ainda há pouco. Eu vou aproveitar então esse gancho do crescimento para falar um pouquinho com você sobre a questão da concorrência, né? A gente viu aí um movimento de expansão muito forte das grandes redes. E até que ponto essa expansão compromete o crescimento do pequeno e médio empresário hoje no varejo farmacêutico? Nos últimos anos não há dúvida que houve uma consolidação do mercado por parte das grandes redes, mas a minha opinião, eu acho que esse fôlego já começa a ser perdido. Se a gente pegar no último ano, houve uma perda de market share, inclusive das grandes redes.
E parte do crescimento dela vem muito mais de novos associados do que praticamente de ganho real de market share. Então, se eu não estou muito errado, as redes abriram aproximadamente 500 pontos de venda ano passado e mesmo assim não conseguiram ganhar espaço. E acho que começa a haver nas grandes redes uma concorrência muito grande entre elas, porque elas passam a ter um mesmo modo de atuação, né, muito pasteurizado pelo tipo de loja, estão nas mesmas cidades, muito próximas uma da outra, e começa a haver uma guerra muito própria entre elas. Eu acho que isso abre um espaço muito grande para o pequeno e para o médio, se ele não tentar imitar as redes no modelo de atuação. Que tipo de diferencial ele poderia ter para ocupar esse espaço que, nesse caso, a rede não está deixando, né, um pouco de eu acho que o pequeno e o médio podem conseguir uma velocidade que as redes já não têm pelo tamanho do negócio. Na qualificação do mix, no entendimento local daquele público, daquela região, na personalização do próprio atendimento. Fazer um trabalho diferenciado. Exatamente, eu acho que isso pode dar para o consumidor uma experiência de compras muito interessante e diferente do que as redes conseguem fazer hoje pela distância. Normalmente o atendimento das grandes redes é muito mais frio, é muito mais distante. A pequena e a média rede talvez consiga colocar um pouco de pessoalidade nesse atendimento por entender melhor o local, por entender melhor aquela determinada região. Então eu acho que tem um espaço grande aí para as redes. Recentemente nós até produzimos uma matéria para a revista da farmácia. A gente contou com a ajuda de uma startup, a GeoFusion. Eles desenharam um mapa para a gente que, assim, eles pintaram de vermelho e azul. A área em vermelho é a área onde tem grandes redes. E a área azul é a área onde não tem nenhuma grande rede. E usando um pouco a estratégia do Oceano Azul, quer dizer, onde é que você tem possibilidade de crescer. Você acha que é uma boa para pequena e média buscar mercado onde não tem grande rede? O raciocínio é mais ou menos esse? Então não tem grande rede lá, então eu vou para lá e lá eu tenho mais chance de ganhar mercado? Eu acho que esse pode ser uma das oportunidades, né? É achar onde a grande rede não está. Mas não vejo dificuldade também de ocupar uma presença onde as grandes redes estão. Como te falei anteriormente, eu acho que existe uma possibilidade de você dar para o consumidor uma experiência de compras diferente onde a rede grande está. É óbvio que para estar do lado da rede grande, você precisa ter o teu negócio muito bem posicionado, com um equilíbrio de operação e financeiro que te permita você participar daquela concorrência ali, mas eu não tenho dúvida de que mesmo onde as grandes redes estão, é claro, isso de uma forma selecionada, de uma forma racional, o pequeno e o médio também pode criar seu espaço ali. Acho que tem oportunidade, sim. Eu acho que, por isso que eu renovo que eu acho que a oportunidade para a pequena e a média rede está independente da grande rede, independente da presença da grande rede. Mudando um pouquinho de assunto agora, eu queria falar sobre o Farmácia Popular, o programa Aqui Tem Farmácia Popular, né? No início do ano, o Ministério da Saúde fez um corte aí grande, né, prevendo uma economia de 800 milhões de reais, reduzindo o valor dos repasses. Então, assim, ele vai pagar menos pelos mesmos produtos, pelos mesmos medicamentos. E foi um assunto, né, uma medida que gerou uma grande confusão, assim, quer dizer, muita gente se manifestou, as associações se manifestaram, dizendo que o governo está aos poucos acabando com um programa de sucesso e que seria, a partir desse corte, seria inviável permanecer no programa. E, inclusive, não tem muito tempo, foi publicada uma listagem com mais de 1.000 estabelecimentos que se descredenciaram do Farmácia Popular em função desse corte e em função de outras coisas. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte,
mesmo com esse corte, com essa redução no repasse, ainda vale a pena para a farmácia se manter no programa? Eu tenho uma opinião muito própria em relação ao programa. Eu continuo achando que o programa é extremamente importante. Eu acho que tem uma questão de fundo, que é o programa está baseado principalmente em o acesso de pacientes em doenças como diabetes e doenças como hipertensão, onde a receita desse paciente é extremamente importante para o ponto de venda. Então, abrir mão desse cliente potencial não vejo como uma boa opção para quem quer estar fora do programa. Então, tem um fluxo de receita aí muito grande envolvido nessa opção da farmácia popular. Segundo, a questão econômica, do equilíbrio econômico, que é parte da tua pergunta, né, do programa, em função dessa mudança do governo. A gente sabe que o problema, a solução disso está muito mais dentro de casa do que no governo. Uma boa gestão de compras, uma boa escolha do mix de produtos, não tenho dúvida nenhuma que o programa continua sendo viável. Ou seja, ele tem que tentar comprar cada vez por menos. Às vezes a escolha, na realidade, não é nenhuma compra por mais ou por menos. A escolha do mix adequado, a gente sabe que, sem entrar em detalhes de números, que faz toda a diferença comprar a losartana A do que a losartana B para atender o programa, porque elas têm uma precificação, um posicionamento de precificação que beneficia mais ou menos a margem do farmácia popular. Mas, sem dúvida nenhuma, mesmo com essas mudanças, e ainda atrelado à questão primeira que eu coloquei, que é a questão do fluxo do cliente dentro da loja, que tornam a importância do farmácia popular, entendeu? Sem dúvida nenhuma, que continua sendo importante mesmo com essas. Então, acho que parte da questão está como eu faço a gestão do farmácia popular. Do programa, dentro da loja. Dentro da loja, como um negócio realmente, para que a escolha traga um benefício e olhando que isso vai me trazer vendas agregadas que tem um significado muito maior. Eu não posso perder o paciente de hipertensão e o paciente de diabetes para outra rede. Até porque, como você disse anteriormente, é um paciente que a tendência é que, né, essa demanda cresça, a população está envelhecendo, cada vez mais o idoso vai precisar ir à farmácia para comprar um medicamento e o programa possibilita esse acesso. Então, abrir mão dele pode ser que não seja uma boa... E aí existe uma questão que o governo vai acabar com o programa, não vai acabar com o programa. Eu tenho também uma posição que eu acho que o programa hoje, da mesma forma que é o Bolsa Família, ele já é um programa de Estado e muito menos um programa de governo. Mesmo que na regulamentação ele ainda seja usado, ou seja, sofra interferências de governo, mas faz parte do formato. Mas eu acho que dificilmente hoje tem alguém que chegue e acabe com um programa desse. Entendi. O nosso último tópico é inovação, Ivan. Hoje em dia, a gente está o tempo todo falando de como inovar, como fazer diferente, né? E a tecnologia ela está muito ligada, pelo menos ela parece muito ligada à tecnologia. Então, assim, eu queria primeiro perguntar para você, o que é para você inovação hoje no varejo farmacêutico? E até que ponto essa inovação está ou não relacionada ao uso de novas tecnologias? Eu acho que tem sempre espaço para se inovar no varejo. O que eu temo às vezes é que a inovação ser confundida com tecnologia pura e simplesmente, né, trazer novidades tecnológicas, ou ter que achar uma ideia a cada dia para se sentir que você está fazendo diferente de todo mundo. Eu acho que eu faço uma ligação direta de inovação com renovação. Eu acho que o ambiente do varejo é um ambiente que precisa ser renovado a cada dia. E a forma que eu acho que tem de renovar é a reflexão de como está meu atendimento, de como eu posso entregar para aquele ambiente ali um mix adequado, como é que eu posso atender o meu consumidor, como é que a minha equipe está treinada, como é que está o meu layout de loja. Pensar nisso diariamente
traz uma ligação direta com inovação no sentido de se movimentar. E é claro que você pode agregar com isso as tecnologias novas. Eu acho que ela está muito mais acessível do que era. Você não precisa ir lá na prateleira ter que comprar isso ou aquilo para que você tenha a inovação aplicada ali. Mas eu acho que esse ambiente que você coloca no teu negócio de renovação, essa dinâmica de você querer achar formas de fazer melhor o seu negócio, você tem a tecnologia como uma aliada importante, mas muito mais como consequência desse movimento, dessa vontade de repensar o negócio, do que buscar na tecnologia a causa principal, a referência principal. Eu vou lá na prateleira, vou comprar um produto de tecnologia para reconhecimento facial, para que meu negócio seja diferente. Talvez isso possa sim ser um caminho, dado que você consiga fazer no teu negócio um movimento que te conduza para algumas soluções tecnológicas. Mas também depende do quanto que ele conhece daquele consumidor. Exato. O consumidor está mudando todo dia, né, Ivan? Então não adianta também, ele não tem um perfil, o cliente dele não tem aquele perfil. Então também essa tecnologia pode ser que não sirva para ele, né? Exatamente. Então esse movimento, e a característica do pequeno e médio negócio é estar num ambiente onde ele tem uma proximidade de conhecimento do consumidor no contato no dia a dia. E usar aquela referência, associar aquela referência com tecnologia, com informação. Mas, fundamentalmente, é preciso estar junto com essa tecnologia, pessoas, time que sejam capazes de usar essa tecnologia associado com o conhecimento do negócio. Então, acho que esse é o ponto fundamental para você casar a tecnologia com o negócio. Ivan, obrigada pela sua presença, foi ótimo. Foi muito bom, muito bom. Obrigada pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para você receber as notificações de todos os novos vídeos. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Raindrops fall